Ah, Oi, legal. boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu acho que então, já que a gente está esperando o pessoal chegar, a Pamela deve ter explicado para vocês, mas enquanto isso, eu, ou o Marcelo, ou qualquer pessoa do conselho que esteja aqui, a gente poderia explicar rapidamente, só para situar o que é o conselho, né? O que vocês acham, pessoal do fórum? Espera um Eu pouquinho, acho deixa as meninas entrarem, que vai ter mais gente que está Ah, entrando. falta também. É, Ah, Mas, então tá. Luiz Mário, nós três já estamos aqui. vocês três já estão aqui? Eu só estou vendo você. Boa noite, gente. Boa É noite. verdade, não sei se o Bruno vai entrar, né, o Thiago, mas O Bernardo vai entrar também daqui a pouco, mas aí tudo bem. Não, a prioridade era vocês, então tudo bem. Por favor, expliquem o que é o conselho, sim. Tá. Então, o Conselho Popular é um grupo, um coletivo que reúne moradores e lideranças de favelas e ocupações, a Pastoral de Favelas da Igreja Católica, o NUT, que é o Núcleo de Terra e Habitação da Defensoria Pública, e outros parceiros, né? Então, também, normalmente nas nossas reuniões vem o pessoal dos mandatos, da esquerda, né? O Raymond está sempre presente, Renato Sim, com Quem é que Flávio vai para o Renato Serafini e Cinco? outros. Então, Desculpa. Quem está por aí para o Renato? A Carmen ou o Eduardo. Ah, tá. Hoje aqui agora eu não sei, mas normalmente não tô vendo. Acho que não estão não. Mas normalmente é a Carmen e o Eduardo que são da equipe de cidade. Ah, tá. Beleza. E é um coletivo que nasceu, né, em 2006, 2007, ali naquele contexto dos Jogos Pan-Americanos na cidade do Rio de Janeiro, que também provocou despejos e remoções, e nasce como um coletivo de luta contra as remoções e pelo direito à moradia, pelo direito à cidade de um modo geral. E aí, em determinado, acho que é mais ou menos em 2010, o conselho fica desativado, a gente não faz reuniões, mas em 2012 isso acontece. E em 2015 o conselho voltou. 2014, 2015, nesse período aí de produção da cidade olímpica, com todos os despejos e remoções acontecendo por conta da preparação da cidade para os Jogos Olímpicos e outros mega eventos. Então, desde então, já há 5 anos, mais ou menos, que a gente segue nesse trabalho de construir o Conselho Popular. E é isso, no último período, assim, a gente fez um manifesto, tentou um diálogo com o governo Crivella, logo depois que o governo lançou um plano de metas, né, em 2017 ainda, e esse plano de metas previa despejos específicos, né, mas muito não aconteceram, né? Acho que conta da incapacidade da própria prefeitura de fazer os seus projetos, né, de viabilizar os projetos, e a gente ficou um longo período tentando travar diálogo com a prefeitura, e até hoje a gente não conseguiu, né, fazendo manifestações no Palácio da Cidade. A gente chegou aí na casa do Crivella, no condomínio Península da Barra, fazendo manifestações, e nada de diálogo. Então essa é uma das nossas principais questões, né? Esses grandes projetos de intervenção urbana que removem as comunidades, as ocupações, sem nenhum diálogo, né, com a população local. Então é isso, assim. E aí, nesse período de pandemia, a gente tem tentado intensificar nossa atuação nas redes, né? A gente criou um GT de comunicação para atuar no Facebook. A gente tem feito normalmente uma live por mês com esses temas, né? A última, inclusive, foi na quinta-feira passada, sobre remoção e das principais questões nesse momento, né, nessa conjuntura agora, além de pautar a questão da habitação com enfoque para a pandemia, com as condições de habitabilidade, a gente também está com alguns casos assim de despejo lá no Laboriô, que saiu um mapa recentemente, que prevê remoções por conta da construção de um reservatório inserido no projeto Comunidade Cidade, que o governo quer aplicar lá na Rocinha. E, além disso, tem a questão da Santa Luzia, que é uma comunidade lá em Vargem Pequena. Não sei se tem alguém da Santa Luzia aqui, talvez. Que é uma comunidade lá em Vargem Pequena
está sofrendo pressão da especulação imobiliária e também tá com ameaça de remoção. E deixa eu ver, é por aí, não sei. A questão da Barrinha também, que também está vivendo esse processo. Enfim, várias comunidades, né, que vivem esse fantasma da remoção, que na verdade tem momentos que explode, mas que nunca deixa de estar lá, né? É sempre uma possibilidade muito concreta. E é isso, assim, só para citar. Oi, curiosidade, que está hoje, que estava em 2006 e tal? O pessoal do NUT, né? A doutora Maria Lúcia, ela continua. Mais recentemente, a doutora Adriana tem vindo, mas ela ainda é uma parceira do conselho. E o Mário Brum, eu acho que estava também. O Mário Brum, que é historiador, que ele continua acompanhando, ele só não veio hoje, porque ele é historiador lá da PUC, eu acho, né? Ele só não veio hoje porque ele vai estar numa live agora, inclusive, sobre o tema das remoções. O pessoal da Pastoral de Favelas, eu acho, também que estava. Não, o pessoal da favela, Né? da pastoral é antigo. Não, estou falando isso porque eu estava nessa luta aí do Comitê Social do PAN, que essa turma toda estava dentro desse comitê. Inclusive, conseguimos até levar como é que se fala? O bispo, o cardeal, para fazer uma missa na Vila Autódromo, que era uma comunidade ameaçada de remoção exatamente na época do PAN. Né? E também fizemos um trabalho da questão da favela perto do Engenhão, que estava sendo construído lá. Mas ali não deu muito certo, não, porque ali havia muita contradição naquela favela ali. Contradição, que eu digo, é com os moradores. Né? Era meio complicado ter uma articulação. O pessoal do entorno do Engenhão estava junto com a gente na luta contra o Engenhão, mas queria aproveitar também para se livrar da favela. Era uma coisa complicada. Bom, luta social. Esse seria o Comitê Popular da Copa também, né? Que teve. Comitê Popular da Copa. Comitê Popular da Copa, ele agregou várias frentes também. Então, sim, o Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas foi, como dizer assim, foi um sucedâneo do Comitê Social do PAN. Foi a mesma vibe. Mas o Conselho Popular, na verdade, ele nasce da iniciativa do jurista Miguel Baldez, aonde as pessoas se reuniram para se mobilizar aqui pelo Alto da Boa Vista, e essa articulação deu certo. E ela teve vários atores, vários cenários, e a gente, hoje em dia, na verdade, nós somos aqueles que foram beneficiados pelas atitudes. Por exemplo, eu aqui, eu sou da comunidade Diana. Então, em algum momento, eu me vi na plateia e eu vi alguém no palco, tipo, coordenando os trabalhos. Só que era um trabalho interativo, participativo. Então, hoje, meio que eu não tenho como dizer que eu não posso mais estar coordenando ou estar ajudando, porque a gente vai se reinventando, né? Ou seja, quando você menos espera, você está ali à frente. Ou seja, um dia você estava olhando o professor, outro dia você está dando aula. Aí, quando você faz essa fala hoje, aí você fala, caramba, eu fui pego numa pegadinha, porque, na verdade, eu vim para defender a minha comunidade e hoje eu estou envolto em várias comunidades. E o Conselho Popular tem esse objetivo, de fazer com que nós, uma hora estamos sendo ajudados ou sendo orientados, e outra hora nós estamos dando continuidade a esse trabalho bonito. É um trabalho voluntariado, é um trabalho que nos faz bem, né? Essa sem troca. Dúvida, isso aí, sem dúvida. Essa seria a essência do Conselho Popular. Na verdade, não tem assim uma pessoa que seja o cabeça ou seja o centro. Ela é uma rotatividade enorme. De repente, hoje a Dani está aqui puxando essa sala, está eu coordenando. Amanhã pode ser outra pessoa e segue na boa. Por isso que é coletivo, né? Por isso que é coletivo. Sim, sim. Isso que é legal.
É isso mesmo. E também para 6h15. Aí, só para situar vocês, né, na nossa última reunião do mês passado, a gente estava debatendo, se não me engano, era um debate sobre conjuntura, não me lembro bem o ponto, mas surgiu, a gente constatou que, na verdade, a gente precisa se apropriar dessa informação sobre como funciona o orçamento, né? Tendo em vista a falta de projeto e de proposta dos governos, tanto estadual, né, como municipal, em relação à habitação. E a gente sente, às vezes, essa necessidade, né, de não só responder às ameaças de despejo, mas, sei lá, também ser propositivo, construir, né? Então, a gente pensou que seria uma boa ideia a gente tentar se apropriar dessa informação sobre como funciona o orçamento e tentar entender, sobretudo, como que os movimentos sociais podem disputar, né, o orçamento público. Aí por isso que a gente teve essa ideia. Aí o Divino, lá do Mandato do Raymond, falou da Pamela, na verdade falou do fórum, aí indicou falar com a Pamela, aí por isso que estamos aqui hoje, só para situar isso também. Estamos em casa, está na nossa missão. Quando vocês quiserem, tá? São 6h15, vocês acham que a gente pode começar, gente? Podemos. Então tá, Acho gente. sim, Pode... né? Acho que sim. A ideia Vamos botar lá no grupo de novo, Dani, para ver se o pessoal não esqueceu, sei lá, que às vezes acontece. eu botei agora, tem pouco tempo, posso colocar de novo. Então, a ideia hoje a palavra tá com vocês mesmo, assim, é quase que, sei lá, uma palestra, assim, para a gente escutar vocês. E depois a gente pode abrir um debate também, para a gente entender melhor como funciona mesmo. Okay. Para a própria formação, né? A formação é importante para a ação política também. É isso. Pamela, faz uma introdução e quem vai fazer as apresentações são a Laura, a Juliana e a Marília. Tá bom? Pode Beleza. ser, Pamela? Podem começar se quiser, então. Então, a gente combinou de falar um pouco do processo legislativo, né? E apresentar alguns dados da votação. O pessoal do fórum, eles prepararam uma apresentação bem legal, acho que a gente podia começar com eles, aí depois com o debate, se tiver alguma rolando debate, eu posso falar sobre a tramitação legislativa e essas coisas, tá bom? Tá bom. Eu tenho uma pergunta, eu tô vendo aqui que tá gravando, tá sendo gravado, o que vai acontecer depois? Verdade. Não vai acontecer nada que você imagina. Vamos supor, a gente vai ir para o Jornal o Globo. É simplesmente para favorecer a gente a fazer a ata. E isso aqui não vai para o YouTube. Essa gravação, o máximo que ela vai passar para a Dani. Não, na verdade foi porque a gente falou com algumas pessoas do conselho que não poderiam vir, não foi isso, Marcela? Elas perguntaram se poderia gravar. Aí a gente ficou de pedir autorização de vocês. O que vocês acham? Vocês se incomodam? Eu não vou passar para ninguém, até porque eu que controlo essa plataforma, gente. Eu não passo nada. Nosso trabalho é público, trabalha com dados públicos e é para o público. Então, não tem problema nenhum. Exatamente. Se quiser publicar também, tudo bem. Então tá. Tem problema, gente. Então é isso, agora é o fórum. Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu não sei se está com autorização. Não, acho que está. Está com o triângulo. Isso. Pronto, estão vendo? Sim. Pode botar em tela cheia, né? Acho que fica melhor. Isso. Nossa, eu estava indo para cima. Pronto. Aí, aqui a gente tem, né, os nossos membros. A gente é composto por 3 estagiárias, que sou eu, a Marília e a Juliana, que vamos fazer a apresentação.
mas tem aqui também nossos coordenadores, alguns estão na reunião também. Mas, enfim, a Pâmela, que já foi estagiária também, foi quem fez a ponte. A gente tenta fazer uma coisa bem colaborativa. Aí agora a Juliana vai começar explicando alguns conceitos. Bom, antes da gente ir direto lá para as meninas fazerem a apresentação, a gente vai explicar alguns conceitos básicos. É importante a gente ter a noção de que o orçamento ele é a previsão das receitas e uma autorização da despesa. Ele não é o dinheiro em caixa e ele nos permite a sistematização de políticas públicas e demonstra as prioridades políticas. Está muito baixa. Está baixo? Melhorou agora? Melhorou? Melhorou. Tá. Aí, o primeiro conceito básico que a gente vai usar na apresentação é o que é uma função orçamentária. Ela faz parte da estrutura programática do orçamento e tem o objetivo de organizá-lo. A função representa o maior nível de agregação das diversas áreas. Um exemplo é a educação, saúde, cultura, saneamento. E nessa apresentação nós vamos usar a habitação. A função ela sempre vai ter esse mesmo nome em todas as esferas, tanto no município, no estado, na União. Então sempre vai ser habitação. O programa, ele representa um conjunto de ações que concorrem para um objetivo. Ele é entendido como um módulo integrador entre o planejamento e o orçamento. Já a ação, ela representa um instrumento da programação para a gente alcançar o objetivo do programa. Ela pode ser um conjunto de operações que se realizam de forma contínua e permanente ou de forma limitada no tempo. Já as denominações das ações, elas podem variar de acordo com a gestão e até mesmo com a administração. Na apresentação, a gente utilizou algumas fases da despesa, que é a dotação inicial, ela é o limite de recurso financeiro autorizado pela Lei Orçamentária Anual, a LOA. Os dados relativos a essa dotação, eles sempre são constantes ao longo do ano. O empenho, que é o ato da autoridade, que a autoridade cria para o Estado uma obrigação de pagamento. Não pode ter nenhuma despesa sem um prévio empenho. E a liquidação, que é quando o poder público, né, vai e ele consegue verificar o direito adquirido, o objeto da despesa, se foi cumprido. De uma maneira mais simplificada, para a gente entender o processo orçamentário, a gente costuma associar ele a quando a gente vai ao supermercado fazer compras. A dotação inicial, ela é a lista de compras. E a dotação final é quando a gente está no supermercado e percebe que a gente tem que alterar alguma coisa. Colocar mais alguma coisa ou diminuir algo. O empenhado, ele é quando as mercadorias a gente vai colocando dentro do carrinho, ou seja, a gente assumiu o compromisso. O liquidado é quando a gente começa a registrar as mercadorias no caixa e o pagamento é quando a gente realiza o pagamento no mercado. Beleza, aí com essa introdução, só para ter alguns conceitos, né, ficar mais fácil da gente apresentar os dados em si que a gente coletou da função habitação, como a gente explicou, né, o que é função, ela vai existir nos diversos âmbitos governamentais, inclusive no Estado. Primeiro aqui a gente vai falar da função habitação no Estado. Ressaltando que esses valores aqui, eles estão corrigidos pela inflação. Então, se vocês forem direto na fonte do Transparência Fiscal, vocês não vão achar exatamente esses valores, a gente corrige para poder fazer uma comparação mais correta, né, entre os diferentes anos. Bom, aí, olhando esse gráfico de cara, a gente pode ver como o Estado sempre executa uma parcela pequena do valor inicialmente previsto para o orçamento de habitação, né? Bem discrepante aqui, essas duas fases da despesa. Lembrando que o liquidado vai ser, tipo assim, quando você liquida uma despesa, que quer dizer que aquele gasto realmente foi transmitido em um bem ou serviço para a população.
Então, é de fato a execução, né, do gasto. Então, ele é uma fase da despesa muito importante da gente analisar. Aí, acho que para falar um pouco dessa discrepância, é legal a gente ver como funciona o processo orçamentário. Então, a aprovação do orçamento, o orçamento, as leis orçamentárias, tipo a LOA, que a Ju mencionou, a Lei Orçamentária Anual, e outras peças orçamentárias, elas são formuladas pelo Executivo. Mas depois da formulação pelo Executivo, elas vão passar pela revisão e possíveis alterações pelo Legislativo. Depois dessas alterações, volta para o Executivo sancionar ou vetar, e o Legislativo aí pode aprovar ou rejeitar o veto, mas enfim, o importante é a gente ver que o Executivo formula, mas o Legislativo pode alterar esse orçamento. Mas, mesmo após a aprovação do orçamento, a lei ser sancionada, ao longo do exercício em si, o Executivo, isso nas diversas esferas, vai ser livre para realocar uma parcela do gasto total entre as diferentes despesas, entre as funções, entre as ações, ou enfim, entre classificações ainda mais específicas, que a gente não entrou. No Estado, né, no âmbito estadual, ele vai poder realocar 20% do gasto total entre despesas e, assim, mudar o que foi inicialmente aprovado. Então, isso acaba criando uma disputa de poder, né, entre o Legislativo e o Executivo. Mesmo o Legislativo conseguindo algumas conquistas no sentido orçamentário, isso pode não se refletir no gasto efetivo por causa dessa possibilidade por parte do Executivo. A gente pode ver, por exemplo, que em 2017 foi o ano com a maior dotação, mas foi o ano com o menor valor liquidado mesmo assim. Então, realmente acontece essa disputa de poder. E mais ainda, eu acho que a gente pode dizer que áreas que têm um orçamento relativamente pequeno, aí assim, no caso você pode pensar, 100 milhões não é pequeno, mas se você pensar na escala global do orçamento do Estado, 100 milhões é muito pouco. Em áreas que têm esse relacionamento relativamente pequeno, como é o caso da habitação, elas podem ser mais ainda prejudicadas pela realocação do crédito, já que qualquer valor baixo, que é baixo quando se fala do orçamento em geral, tipo 10 milhões, isso não é nada para o orçamento do Estado em geral, mas para a habitação que já tem um orçamento relativamente baixo, isso pode ser bem significativo. Aí aqui, ressaltando 2020, a gente vê como teve uma queda muito grande, né, na própria dotação inicial, que, como a Ju falou, é constante ao longo do ano. Então, essas aqui dos anos anteriores foram definidas, tipo a de 2016 foi definida em 2015 e continua sempre assim como a de 2020 foi definida em 2019, vai continuar sendo essa. Ela cai, né, quase pela metade. A gente pode relacionar isso com o fato de que 2020 foi um ano de implementação de um novo plano plurianual. O que é isso, né? O plano plurianual é a peça orçamentária de planejamento de médio prazo do orçamento. Ela vai valer por 4 anos. Então, 2016, 2017, 2018, 2019, a gente tinha um plano plurianual, para 2020 se iniciou outro. Talvez por isso que tenha caído tanto essa dotação. Mas, mesmo assim, a gente vê, mesmo a dotação tendo se reduzido tanto, a gente vê que o valor empenhado, aí no caso o valor empenhado, que significa um compromisso de reserva, né, ele não está aqui, porque o liquidado tende a ser mais importante por representar de fato, a entrega do bem ou serviço para a população, né? Mas como o ano de 2020 ainda está em curso, é importante a gente olhar para o empenhado, já que esse compromisso de despesa ainda pode ser liquidado ao longo do ano. E aí, a gente vendo o empenhado de 2020, ele é de 88,8 milhões. Então, ele já é maior do que o liquidado em alguns outros anos. Então, mesmo com essa redução na dotação inicial, a gente pode inferir que é provável que não haja uma redução no valor liquidado em si. Que, inclusive, esse valor aqui, desculpa, esqueci de falar, para 2020 a gente está pegando até agora, final de setembro. Esses dados foram coletados na sexta-feira passada. Então, são valores bem atualizados. Bom, aí dentro dessa função, né, que é a classificação mais geral, eu queria chamar a atenção para 2 ações que eu achei importante falar. A primeira é a ação ampliação do programa Minha Casa Minha Vida no estado do Rio de Janeiro, que ela vai aparecer em todos os anos,
e ela tem como objetivo aumentar a participação do governo do estado no programa Minha Casa Minha Vida, visando a ampliação do número de unidades habitacionais construídas no estado do Rio de Janeiro, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, né, um objetivo bem importante, essa ampliação das unidades habitacionais no sentido da habitação. E a dotação inicial média para essa ação ao longo dos anos foi de 19 milhões. Mas, apesar dela aparecer em todos os anos, ela nunca teve nada liquidado em nenhum dos anos. Então, isso a gente vai depois ver como isso se transmite em resultados físicos, que é o próximo slide. Mas, enfim, aí eu vou chamar a atenção para uma outra ação também, que eu achei relevante porque a gente pode relacionar com a situação atual da pandemia, que é uma ação que se chama Promoção e Atenção à Saúde em Áreas de Precariedade e Expansão Habitacional. Ela tem como objetivo a realização de ações de promoção da saúde em áreas de precariedade habitacional, como bem fala o nome, né? No objetivo dessa ação, ainda é destacado a importância de se implementar políticas intersetoriais que permitam a articulação entre políticas habitacionais e políticas de saúde, ambas necessárias para garantir melhores condições de vida para a população fluminense. Então, eu acho que a gente pode relacionar isso com a situação do Covid-19, já que pessoas em situações de rua ou pessoas com moradia precária podem estar mais suscetíveis à doença, dada a dificuldade de se realizar a higienização e o distanciamento necessários para a sua prevenção, né? Então, essa ação, que tem um objetivo também bem importante, teve uma dotação inicial média de 47 milhões, mas, novamente, nada foi liquidado em nenhum dos anos, apesar dela aparecer em todos os anos. Aí, agora, vou passar um pouco para os resultados desse gasto, né? O que esses gastos vão significar em resultados para a população. Óbvio, a gente não tem como analisar tudo aqui numa apresentação rápida, mas a gente escolheu alguns exemplos para poder transmitir isso. Isso é disponibilizado pelo governo estadual também nesse relatório das ações realizadas. Bom, uma das ações relacionadas a essa primeira meta que eu escolhi é de unidade habitacional construída. Ela vai ter mais de uma ação associada a ela, mas uma das ações associadas a ela é a que eu falei anteriormente, da ampliação do programa Minha Casa Minha Vida no estado do Rio de Janeiro. Então, aqui a gente pode ver, né, essa meta de unidade habitacional construída, ela é sempre muito menor, o realizado é sempre muito menor do que a meta prevista. Só em 2019 que a gente teve um pouco mais, né, mas mesmo assim, é uma diferença gritante, e a gente pode relacionar isso diretamente, né, com a falta de execução da despesa. Então, como eu falei, essa é uma meta associada a uma ação que não teve nada liquidado. E isso se transmite na meta não sendo realizada, né? Bom, e aí a gente pode observar também que a meta prevista, ela vai se reduzindo, né, com o passar dos anos. Primeiro é 6.500, depois 5.600, 1.200, a gente pode falar, né, justamente porque elas foram elaboradas de forma simultânea no mesmo plano plurianual. Como eu falei, 2016, 17, 18, 19 participaram do mesmo plano plurianual. E aí, como se esperava que elas fossem sendo realizadas ao longo dos anos, a necessidade ia sendo cada vez menor, né? Então, se construiu um monte em 2016, precisa menos em 2017 e por aí vai. Mas como a construção não foi feita, né, nem perto da forma prevista, nem 1% do realizado acabou sendo realizado, né, da meta total prevista, se você for somar esses anos, acabou sendo realizado. Então, a gente tem uma defasagem muito grande aqui que a gente pode observar por esse exemplo. Tem vários outros exemplos que isso acontece, de metas que não são realizadas, mas eu achei esse um exemplo bem emblemático para trazer. E aqui a gente tem só mais um exemplo de meta no estado, que é de unidade habitacional recuperada, né? Então, algum tipo de reforma, enfim, que foi feito era para ser feito em unidades habitacionais já existentes. Ela também vai ter realização baixa, né?
E o destaque que eu queria dar aqui é para o ano de 2016, que a realização é um pouco maior, ainda é baixa, né, um percentual só de 18%, mas enfim, é um pouco maior. Mas mesmo nesse ano, que a realização é um pouco maior, a gente consegue ver também regionalizado onde isso foi feito. Então, no caso de 2016, tudo foi na região metropolitana do Rio, em Petrópolis. Então, assim, estava previsto em diversas regiões do estado do Rio, na Costa Verde, enfim, Médio Paraíba, mas a realização foi só na região metropolitana em Petrópolis. Então, isso pode demonstrar um descaso do Estado, óbvio, com todas as regiões, né, porque o realizado foi tão abaixo, mas especialmente com algumas áreas nesse caso, né. Aí, analogamente, em 2017, a gente teve 88 realizadas, e delas 62 foram só na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, a grande maioria foi só na cidade do Rio mesmo, sem nem contar a região metropolitana. Isso é uma coisa que a gente pode observar também nesse relatório dos estados, que pode ser interessante fazer essa comparação. Aí, para o estado era isso que a gente tinha para apresentar. Vamos passar agora para o município. Então, como podemos observar, né, no gráfico que está disposto nesse primeiro slide, o município ele costuma executar um percentual maior quando comparado com o estado na área de habitação. 2016, que é o primeiro ano da série, contou com um menor percentual liquidado, foram apenas 24 pontos percentuais liquidados, né? E além desse baixo percentual liquidado, chama bastante atenção o próprio orçamento inicialmente previsto, que foi de 777 milhões, um valor que é bem discrepante aí se a gente for comparar com os anos seguintes nessa fase da despesa, né, da dotação inicial. 2017 se destaca por apresentar os maiores valores liquidados, tanto em termos percentuais quanto em termos absolutos, né? Ainda que seja levemente maior, se destacou como o maior em relação aos demais anos. 2018 em diante, nós podemos notar aí uma trajetória que se manteve linear, uma trajetória de queda linear, tanto em relação aos valores inicialmente previstos, quanto nos valores absolutos liquidados, né, na função de habitação. E 2020, por fim, se destaca por apresentar a menor dotação da série, foram apenas 96 milhões inicialmente previstos, sendo desses 66 milhões já foram empenhados e 38 milhões foram liquidados até o momento. Esses dados foram coletados pelo Contas Rio, então a atualização dela, assim, os dados foram coletados ontem, então tem aí o 2020 até dia 28 de setembro, como vocês podem ver aí na notinha de rodapé. Agora, me aprofundando na função, eu gostaria de destacar 4 ações. A ação de habitação de interesse social, que tem o objetivo de realizar ações para a formulação ou implantação de investimentos habitacionais em áreas de especial interesse. A ação de urbanização de assentamentos informais, que conta com o objetivo de promover a melhoria de condições de habitabilidade nos assentamentos precários, através da urbanização integrada. A ação de urbanização integrada do PROAP 3, que é o programa de urbanização de assentamentos populares do Rio de Janeiro, conta com o objetivo de realizar obras de infraestrutura básica, edificações, serviços urbanos e participação comunitária nessas áreas de atuação do programa. E, por fim, a última que eu gostaria de destacar é a ação de regularização urbana e fundiária do PROAP 3. Aí, como vocês podem ver,
a ação de urbanização de assentamentos informais, ela se destaca aí, né, por ela ter um orçamento atualizado bem grande, é o segundo maior orçamento atualizado entre as 4 que foram destacadas, e ela teve um percentual liquidado bem pequeno. Esses valores, eles são valores que apresentam uma média do orçamento desde 2016 até dia 28 de setembro de 2020, né? Assim como os dados anteriores apresentados, a atualização foi até ontem. Agora eu gostaria de me debruçar aqui sobre os resultados desses gastos a partir das metas físicas, assim como a gente fez para o Estado. Essas metas físicas, elas são disponibilizadas pela Prefeitura através dos relatórios de gestão e avaliação. A meta de lotes de domicílios atendidos ou regularizados, ela reúne as metas de 3 das ações anteriormente citadas: a ação de urbanização de assentamentos informais, a ação de urbanização integrada do PROAP 3 e a de regularização urbana e fundiária do PROAP 3. E aqui, como nós podemos ver, os dados eles revelam uma grande inconstância das metas físicas realizadas, né? Como podemos ver aí, em 2016, apenas pouco mais de 12% em relação à previsão final foi realizada em relação à meta física. Já em 2017, em contrapartida, houve uma superação em 55% em relação à previsão final, né? E 2018 fecha com um pouco mais de 23% realizado. As metas físicas a gente só teve acesso até 2018, porque o relatório de gestão e avaliação do exercício de 2019 até então não foi publicado. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é a respeito da continuidade dos programas de urbanização. As ações anteriormente citadas, elas faziam parte do programa Morar Carioca, que é um nome que em 2017 foi abandonado pela gestão do Marcelo Crivella. Esse programa foi lançado em 2010, na verdade, na gestão do Eduardo Paes, e contava com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população urbana de baixa renda, aumentando a disponibilidade de serviços urbanos e sociais em favelas e loteamentos irregulares. Entretanto, o Morar Carioca, ele, apesar de ser noticiado como um novo projeto, ele reunia projetos que já haviam sido iniciados e que contavam com outros recursos, como os recursos do PAC, por exemplo. Isso, segundo dados do arquiteto e urbanista Nuno Patrício, em um artigo publicado do Datalab. Essas novas roupagens dos programas de urbanização, eles marcam as gestões governamentais do município nessa área, que é a área de educação, né? E há uma descontinuidade contínua dessas obras nas áreas mais precarizadas do município, que ainda muito necessitam da infraestrutura básica, e que, por vezes, acaba gerando em conflitos entre a comunidade, a população que mora na comunidade e o executivo, né? Que muitas vezes quer executar obras quando, na verdade, a comunidade necessita de obras muito mais básicas, né? E é isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Palmas virtuais. Excelente apresentação, Bom, parabéns. gente, vou interromper o compartilhamento aqui, mas se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar. Eu queria compartilhar aqui uma coisa com vocês, rapidinho. Posso?
Vou compartilhar minha tela, hein, gente? Já que ninguém falou nada. Vocês estão vendo esse gráfico? Não. Agora sim. Ah, sim, então. Então, a pesquisa do fórum, né, mostra a função habitação de 2016 para frente, né? Eu tenho esse gráfico aqui que eu achei interessante mostrar para vocês, é do comportamento da função habitação com outras funções do município do Rio, né? Aproveitando essa questão das eleições. E a gente vê que aqui tem um recorte temporal maior, né? 2019. Onde a gente começou a arrumar a cidade, né? A gente não, né? A prefeitura começou a arrumar a cidade para os Jogos Olímpicos e a Copa. Aí a gente vê que a função habitação ela subiu muito até 2011 e depois ela caiu completamente. E a gente tem um aumento aqui da função segurança pública. Enquanto a habitação cai, a função segurança pública ela aumenta, né? Então, eu acho interessante, assim, esse gráfico mostrando para vocês terem uma noção de como tem se computado parte do orçamento do município nesse tempo histórico. Com um histórico maior, né, desde 2019. Mas é isso. Também tem aqui, se vocês quiserem, depois a gente pode falar um pouco mais de ação legislativa e essas coisas, mas vou deixar aberto para a pergunta sobre o orçamento da apresentação das meninas. Todo mundo entendeu? Está tudo tranquilo? Que bom. Geralmente o orçamento gera dúvida, mas... Vamos abrir para o debate, gente. Quem tiver, não só perguntas, né? Quem quiser comentar, fazer reflexões, está aí aberto para todo mundo participar. Eu queria fazer uma pergunta, então, já que a gente vai falar de orçamento. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Tudo bem? Eu sou Suzana, sou defensora pública, estou em atuação no Núcleo de Terras, e a gente lá tem discutido muito sobre orçamento. É uma matéria muito difícil, até muito legal, parabéns até pela iniciativa do Conselho de trazer essa matéria para cá, para que ela seja cada vez mais popularizada, que tem que ser, né? Mas é muito difícil, assim, a gente mesmo às vezes olha e fica aquela peça, né, de ficção científica ali com aqueles números que nunca se consolidam. E quando a gente fala de habitação, a gente fala dos fundos, né? Dos fundos específicos. E aí, né, eu queria saber se vocês têm feito esse controle, assim, a gente acompanha lá também no que é possível, dessa exigibilidade da aplicação para fundos específicos, né? Porque o dinheiro que sobra e ele não é usado, ainda que tenha uma séria discussão, até se vocês pudessem falar isso do valor provisionado, e aí vou tentar aqui usar um português, assim, o valor que a gente espera arrecadar, daquele valor que a gente realmente arrecada, daquele valor que realmente a gente usa. Vocês estão fazendo, sei lá, teriam esses dados? A gente usa também, a gente tenta usar muito as consultas aos sites públicos, mas é muito difícil, em especial também por essa questão do descontingenciamento, do que é remanejado dentro do orçamento. Assim, a pergunta que eu quero fazer é, vocês têm acompanhado as questões específicas para fundos e como a gente pode tratar fundos que são valores vinculados? Não sei se ficou muito complexo, até peço desculpa, mas é que o tema é complexo, tá? Só uma coisa também, gente, pessoal do conselho que está aí, de outros movimentos,
é um tema que assusta, mas a gente pode falar também das nossas experiências nos territórios, né? Porque está tudo ligado, né? Tudo isso que eles falaram da não realização do orçamento está diretamente ligado com as nossas experiências nos territórios, né? Então, enfim, está aberto aí não só para perguntas conceituais difíceis, mas para a gente falar da nossa experiência também. Gente, rapidinho, deixa eu só dar uma boa noite para todos. Desculpa, eu cheguei super atrasada, achei até que não ia participar e estou pegando a reunião pela metade, então depois eu vou me inteirando aí. Um beijo para todos e todas e boa noite. Boa noite. O Dani, eu posso fazer uma intervenção? Aqui o que acontece, aqui onde eu moro, né, na Indiana, eu vivenciei esse tal de morar carioca, eu vivenciei essa situação de falar que projetos de habitação de moradia seriam a solução para os problemas de quem mora em favelas. Mas também vivenciei que na primeira chuva de fevereiro de 2013, houve uma situação onde o Morar Carioca ele não foi fidedigno àquelas obras, todo aquele orçamento que foi dispensado lá. E muitas obras que a gente vê acontecer com recursos públicos, e a gente, pasme, parece que ninguém presta conta, parece que ninguém faz um processo, e a gente vê hoje um candidato que está aí, né, está querendo se reeleger agora, se eleger prefeito. Ele praticamente fez remoções, ele deveria estar respondendo até, deveria estar preso mesmo. E a gente vê que isso são verbas públicas, né, que tem todo um controle legislativo, do executivo. E eu fico assim imaginando, poxa, uma obra de 54 milhões do Morar Carioca, aqui em Triagem, uma obra que os prédios não condizem com a realidade, dinheiro público que foi investido lá, tanto da esfera municipal, estadual e federal, e parece que nada foi feito, não tem nada rolando, tipo, eu vou descobrir por que aquela obra não saiu a contento. Então, hoje, eu participo, às vezes, de alguns fóruns, até para participar desse Conselho de Habitação de Interesse Social pelo Estado, que, pelo governo Whitson, ele caiu por água abaixo, e a gente não vê verdadeiramente uma apuração disso, né? A gente vê que alguém vai falar alguma coisa que não concorda, e, enquanto isso, a verba que é de 400 e poucos milhões, 500 milhões, cada ano que passa vai decaindo. Gostaria de saber o que realmente está sendo feito nos bastidores para que essas verbas tenham sido comprovadas e aprovadas efetivamente. Só isso. Eu queria só fazer um comentário aí, já que vocês falaram do Morar Carioca. Gente, vamos atentar para os microfones abertos. Já que vocês falaram do Morar Carioca, e o Marcelo fez esse comentário a partir do território também, em muitos, eu não sei como se deu Morar Carioca nas regiões, no geral, no Rio de Janeiro, mas em muitos territórios ele não só não saiu do papel, como, na verdade, ele descumpriu suas promessas fazendo o contrário do que prometia, né? Eu fico pensando na região da Curicica ali, né? Que o Morar Carioca, que isso aconteceu, né? Ele não saiu do papel e fez o contrário. Foi contratado um escritório de arquitetos para fazer o diagnóstico social nas regiões. Foram mapeadas as 8 favelas lá do agrupamento. Identificaram essas favelas, identificaram as questões, os problemas sociais, tudo. E logo depois o escritório é desmontado, nada acontece nesse sentido de, como o programa diz, melhorar a qualidade de vida. E o Eduardo Paes, na verdade, naquela região, fez uma das maiores, na verdade acabou não acontecendo, né? Mas houve uma das maiores ameaças de remoção da história, né? Foi a ameaça de remoção da comunidade Vila União de Curicica, que foi removida para a construção da Transolímpica, via expressa de BRT, e eram mais de 1.000 famílias. A ideia era remover a comunidade inteira, quando, na verdade, Morar Carioca estava prometendo urbanizar e levar serviços. A comunidade é surpreendida numa tremenda falta de diálogo com a passagem do BRT e a remoção. Por conta da resistência e de outros fatores,
foram mais ou menos umas 300 e poucas, 400 famílias removidas. Não foi a comunidade inteira, a comunidade permanece, mas é muito curioso, né? Como que as promessas são descumpridas, viram ruínas e viram despejos e, enfim, tentando falar um pouco aí a partir dos números, vinculando isso com as experiências nos territórios, né? Mais alguém quer falar, gente? Acho que a gente pode só ir respondendo algumas coisas para não acabar esquecendo depois. A questão dos fundos, né, que foi levantada, assim, a gente trabalha por demanda, né, tipo, demanda de vocês chegou para a gente montou essa apresentação, mas a gente faz também alguns artigos, a gente faz um artigo mensal para o Jornal dos Economistas, que a gente trata de vários temas. Então, assim, a gente acaba pesquisando de acordo com o nosso tema do mês, e aí a gente pesquisa bastante sobre fundos, dependendo. A gente fez um recente que falou bastante dos fundos de saúde, enfim. Aí, se eu bem me lembro, a gente fez esse ano que a gente chegou a pegar dados do Fundo de Habitação Estadual, mas a gente acabou não usando para artigo. Então, tipo, a gente pega alguns dados de fundos, mas a gente não faz esse acompanhamento sempre, assim, né, de todos. Mas, assim, como eu falei, a gente trabalha por demanda. Então, se chegar uma demanda, quero acompanhamento do arrecadado e do empenhado, liquidado, através desse fundo. A gente faz. Uma coisa que a gente verificou numa pesquisa recente que a gente fez foi no âmbito da educação municipal, como nas fontes vinculadas, incluindo o Fundeb, a despesa executada era sempre muito menor do que o arrecadado. Então, era como se aquele arrecadado, que não pode ser gasto com outras coisas, né, já que é uma despesa vinculada, ficasse lá em caixa sem uso, né, assim, dinheiro que poderia ser um recurso, um crédito que poderia ser utilizado. Então, assim, não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Eu acho legal, assim, até porque a gente, né, está falando, obrigada, respondeu sim. O que eu acho que as comunidades também é muito legal elas terem essa visão, que fundos, quando a gente fala em vinculado, é realmente que elas estão vinculados àquilo. Aquele dinheiro que vai entrar tem que ser usado para aquilo, né? E a gente fala muito, por exemplo, do fundo de educação, que a gente, esse dinheiro está separado para o fundo de educação. Mas as comunidades, claro que muitas sabem, e é muito difícil fazer isso acontecer, mas que realmente para a habitação existe ali um percentual específico que vai entrar para aquele fundo. E foi o que você disse, né? O que a gente constata, até pelo que você falou, é que esse dinheiro fica... Não é que não tem dinheiro, né? Na verdade, tem dinheiro, mas ele não é gasto com aquela finalidade para que ela foi colocada. E esse dinheiro não pode ser gasto com outra coisa. Então, essa é uma luta que também as comunidades, conhecendo isso, né, a gente tenta também fazer esse acompanhamento, mas é um acompanhamento difícil, né? Bom, você vê, eu sou da área do direito. Eu fico pensando, né, como é que a gente poderia ver isso mais de perto e exigir, a gente tenta também exigir judicialmente esse gasto no lugar certo, né? E eu, por exemplo, quando vou acompanhar orçamento, verificar alguma coisa desse tipo, eu tenho muita dificuldade em entender o que é que está. É uma previsão no começo daquele ano, né? Ele fala, olha, vai entrar, sei lá, 200 milhões. Mas também a gente tem que entender como são fundos vinculados e eles vêm por percentual. Pode ser que ele provisionou 200 milhões, mas na verdade só entrou 100. Né? E esse valor final, na verdade, o valor foi do que aconteceu, eu tenho dificuldade de acompanhar nas fontes. Então, até se a gente pudesse, já que vocês fazem isso, assim, popularizar isso depois para um acompanhamento mesmo, para se entender de onde está vindo, eu acho que é uma informação importante, relevante de ser disseminada desse trabalho que vocês já fazem, que é muito legal, parabéns, mas que é uma coisa que as comunidades também deveriam ter um pouco mais de acesso, porque é complicado, mas que é dali que sai o dinheiro, né? E pelo que a gente está vendo, não falta dinheiro, na verdade, falta administração correta do dinheiro. Não sei, meu pensamento. Deixa eu complementar Eu acho... Pode falar. Vai você, Laura.
Não, só ia puxar um pouco de sardinha para o fórum, né? E falar que eu concordo tipo, gênero, número e grau que você falou, que é muito importante difundir esse conhecimento, por isso eu acho tão legal o trabalho que a gente faz, né? Eu já estou no fórum faz um tempo, mais de 1 ano e meio, então a gente realmente, a instituição, né, fórum, realmente faz uma formação nesse tema, que é um tema muito único, né? Tipo, a gente, para trabalhar no fórum, a gente estuda economia, né? Um requisito, já que é do Conselho Regional de Economia. Mas eu tô quase no final da faculdade, vou me formar ano que vem, no início do ano que vem, e eu não aprendi nada sobre isso, sabe? Então, é realmente uma formação muito única que a gente busca a partir dessas apresentações, às vezes até mini cursos, passar um pouco dessa instrumentalização para as pessoas. Deixa eu só complementar um pouquinho sobre o aspecto do fórum. Exatamente, fico orgulhoso aí quando a Laura fala essas coisas, mas essa é a nossa missão mesmo, de tentar instrumentalizar o orçamento como uma ferramenta do movimento social. Quanto a esses acompanhamentos dessas questões mais, essas temáticas, não dá para a gente, enquanto fórum, fazer o acompanhamento generalizado. Né? Por quê? Porque o orçamento é enorme, ninguém acompanha o orçamento, nem o próprio governo, cada secretaria acompanha o seu orçamento, cada órgão cada tema vai ser acompanhado, cada gestor de fundo vai fazer o acompanhamento orçamentário, né, do dia a dia. Não tem como a gente fazer esse acompanhamento de várias ações, etc. A gente faz esse atendimento de demanda como forma justamente de o movimento social solicita uma questão, a gente vai se debruçar sobre aquela questão e vai tentar responder aquilo dali da melhor forma possível. Mas a gente não tem capacidade de ser uma assessoria daquele movimento regularmente, porque senão a gente só faria isso. Né? A gente tenta exatamente popularizar a questão para que o próprio movimento social tenha condições de fazer esse acompanhamento. Esse é o nosso ideal, né? Que o próprio movimento social, uma vez instruído, capacitado é uma palavra bem pedante, mas um pouco mais informado sobre a forma de acompanhar o orçamento, de caminhar junto. Né? A nossa ideia é sempre de prestar essa assessoria, mas não pode ser uma assessoria permanente. Né? Sobre a questão com a Defensoria, que a gente já tem uma longa história de relação com eles, e também com o Ministério Público, uma das coisas que eu gostei foi que o próprio Ministério Público fez uma sessão orçamentária para fazer esse acompanhamento, porque, ao longo do tempo, a gente deu vários cursos para lá os promotores, os procuradores. Fui várias vezes lá no Ministério Público para incentivar essa questão e eles falavam que tinham dificuldade, mas vem cá, mas não dá para a gente fazer esse acompanhamento permanente. Mas solicitando, dentro das nossas limitações, a gente vai tentar atender uma questão específica. Acho que a Defensoria poderia ter o mesmo caminho. Não é tão caro ter alguém que possa... Não vai também, uma pessoa também não consegue acompanhar toda a questão do orçamento do município, seja somente de habitação, seja do Estado. É difícil, mas vai te dar um caminho, vai abrir portas para chegar onde vocês pretendem. Ok? Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. É sensacional, parabéns mesmo pelo trabalho. E eu acho que o Conselho Popular é um lugar maravilhoso para vocês falarem sobre isso, porque é realmente isso, né? As comunidades também têm que ter noção desse sistema e a gente caminhar junto mesmo. A gente também, quando tem, por exemplo, discussão de orçamento, eu já fui mesmo com várias comunidades, discutir o orçamento para habitação. Isso até para as comunidades é muito importante, porque por mais que o orçamento a gente saiba que ele não é totalmente exigível, né, daquela forma, uma vez que a comunidade vai lá e requer que o caso dela seja
seja previsionado naquele orçamento, já é uma forma de luta, né? Já é uma forma de falar, ó, a gente está aqui também querendo ser incluído nesse processo que tem lá essa complicação imensa, né? Mas muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês. O orçamento não é importante porque ele não é obrigatório, né? Ele não é mandatório, né? Porque estar no orçamento não significa que vai ser feito. Mas a importância dele é que, se não está no orçamento, aí que não vai ser feito mesmo. Que não vai ser feito. A primeira luta é colocar no orçamento, a segunda luta é conseguir que seja executado. Exatamente. A Parabéns Sandra aí. está inscrita, gente. Vai lá, Sandra. Oi. Então, queria parabenizar, né, a iniciativa do Conselho Popular de chamar o pessoal do Fórum de Orçamento, que acho que são informações importantes para a nossa luta, né? A gente tem articulado vários movimentos sociais, né? O Conselho Popular faz parte também, para pressionar pelo uso do Fundo Estadual de Habitação, né? Então, a gente, no ano passado, fez uma audiência, foi ano passado ou retrasado? Eu não lembro mais. Enfim, a gente conseguiu reunir vários movimentos na LERJ, né, para pressionar pelo uso do fundo, e acho que essas informações, né, de não execução, assim, são muito claras, né, de que anos se passam e o governo do Estado tem uma execução, imagina, de 1%, né, é muito absurdo isso, né, e acho que eu não sou de movimento, né, eu sou de assessoria técnica nos movimentos de moradia, e eu acho que a gente ter esse controle de conseguir identificar, né, como buscar essas informações, acho que é um caminho interessante também para a nossa luta, né? Uma coisa que eu não sei se vocês conseguem orientar, né, porque a gente luta muito para ter fundo permanente, né, de habitação, né, porque o fundo estadual, ele vem do Fundo de Combate à Pobreza e acho que vem de algum imposto, eu não estou me lembrando qual, não sei se é o ISS, eu não me lembro, né? Mas daí não sei se vocês teriam alguma dica, algum caminho para a gente buscar, né, em relação de como fortalecer essa luta, né, para ter fundos permanentes, de que, sim, enfim, qual o caminho? Vocês estão mais próximos aí desse debate do orçamento público, né? Porque um problema da política habitacional é justamente essa, né? Porque a gente fica muito vulnerável, né? Tipo, Minha Casa Minha Vida. Acabou o governo, acabou o programa, acabou a política. Né? Então, o que a gente tem lutado no fundo é para não criar só o fundo, né? Mas o que a gente lutava era pelo Sistema Nacional de Habitação, o sistema de habitação, né? Que tem plano, fundo e controle social, né? E planejamento, tem que ter planejamento e controle social também, né? E o Estado ele tem esse problema, que ele está utilizando esse recurso até sem nenhum controle social, né? E não seguindo o próprio plano estadual que o Estado fez, né? É isso. Não sei se eu consegui ser muito claro. Deixa eu tentar entender um pouquinho a sua pergunta, de como acompanhar o quê? O fundo da pobreza com o fundo da habitação? Não, acho que essa informação que vocês passaram, né, do uso do fundo, vocês falaram que vocês trabalham de acordo com a demanda, mas também não podem ficar eternamente acompanhando sempre para a gente, né? Então, eu acho que, de repente, ter um grupo que nessa articulação dos movimentos, a gente reúne uns 10 movimentos de moradia, assessorias, eu acho que a ideia é até ampliar mais ainda, né? Inclusive, no dia 5 de outubro, a gente tem o Dia Mundial do Habitat, né? Então, é um dia que a gente tem que ter ato, tem que estar repercutindo um pouco mais até a questão da situação da moradia, né? Então, acho que uma coisa é assim, de ver como que funciona esse processo de vocês orientarem pessoas para buscarem essas informações também, né? Eu acho que essas que você já passou, acho que já ajudam muito para a gente estar questionando o governo estadual, né? E também de como buscar quais são as estratégias para ter fundos permanentes, né? Assim, fundos que não sejam tão vulneráveis, né? Aí a disputa é política e se dá no âmbito também do parlamento com a criação de leis
fazendo a vinculação desses fundos. Né? Fazendo a vinculação desses fundos. Né? Fundo, o que é o fundo? É uma junção de umas receitas vinculadas para um objetivo. Para fazer isso, somente se dá através de uma lei. Então, tem que ter uma lei que cria o fundo, e quem vai gerir esse fundo é composto de que receitas e com qual objetivo. Isso é inserido dentro do orçamento. Uhum. Mas o Fundo Estadual de Habitação ele já é vinculado, né? Ele já existe. Já existe, já tem a lei, já é vinculado, né? Então, o problema é a execução. E aí, o que vai ser feito dessa execução é quem é o gestor desse fundo. Geralmente é um conselho ou uma secretaria. Mas, no próprio orçamento, se pode ver que ações estão programadas. O orçamento está sendo discutido agora, para o orçamento de 2021. Né? Se, primeiro passo, o orçamento previsto para 2021, quais são as ações? O que o movimento social reconhece que aquelas ações são boas, são ruins ou são insuficientes? Ou está faltando alguma coisa? É o momento de pressionar, seja os deputados, seja os vereadores, para incluir localidades, ações que são de interesse do movimento social. Independente da questão de valores. O primeiro passo é identificar a ação se está de acordo com os interesses do movimento social. E se está, aí sim, ver o valor. A dotação é compatível, porque às vezes está o valor ridículo. Como a gente demonstrou aí, também ter uma dotação alta não significa a sua execução. São duas lutas. A primeira luta é inserir no orçamento que a gente quer, e a segunda luta é fazer com que aconteça. Então, ao longo do ano, a discussão e o movimento social deve ser o acompanhamento do que está sendo executado, quanto está sendo executado e por que não está fazendo. Isso é uma pressão política sobre o executivo. Na fase da elaboração do orçamento, a fase de discussão prevista para o ano de 2021, a discussão de inserir o que não foi feito ou que foi insuficientemente feito deve ser feita agora, deve ser pressionado agora na discussão orçamentária. Quem trabalha com orçamento é permanente, discutir o futuro, olhar o que aconteceu no passado e acompanhar o que está fazendo no presente. É tridimensional, o tempo todo, né? É temporal. O agora dessa discussão do orçamento para 2021 é quando, exatamente? Só para a gente não perder o bonde de novo. Aí a Câmara pode dizer sobre a Câmara e quem tiver ainda da Assembleia Legislativa pode dizer, porque aí são os prazos de acordo com o próprio Legislativo. Né? Mas com certeza está no meio da discussão. Então, gente, a gente está num momento aí muito importante de eleição municipal, né? E, assim, esse ano praticamente já acabou. A gente tem a lei municipal que vai chegar em janeiro, agora na Câmara. Aí ela chegou, a lei orçamentária anual para o ano que vem, né? Ela chegando na Câmara em outubro, ela vai passar pela tramitação e daí audiência pública, os vereadores vão poder emendar. Na audiência pública, os secretários eles mostram, né, quais são as metas e ações para 2021. Só que com a eleição, né, a gente provavelmente tem outro prefeito ano que vem, tenha. Então, esse outro prefeito ele vai pegar essa LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que vai ser aprovada agora na Câmara e vai executar, né? Porque o plurianual, né? Como a Laura falou, ele dura 4 anos e a LOA ela é baseada nesse plano plurianual. Então, o primeiro ano de mandato de um prefeito ele ainda está executando esse plano plurianual do Crivella, no caso. Mas aí ele vai começar a preparar um novo plurianual que vai durar para os próximos anos. E a partir desse plano plurianual que vão ser feitas as LOAs
O plano plurianual são para 4 anos e as LOAs, né, as leis orçamentárias anuais, elas são para cada ano e elas são baseadas nesse plano plurianual. Então, nesse momento do ano que vem, né, que eu acho que vai ser o momento mais importante, no segundo semestre, que a prefeitura vai estar preparando esse plano anual, é um momento muito importante de cavar as políticas habitacionais, as novas metas e né, concretizar algumas ações do movimento dentro do orçamento. Mas, assim, aquilo que o Luiz Mário falou também, a gente trabalha o processo orçamentário o ano inteiro. Então, é sempre bom, digo para todos os movimentos que acompanhem o processo. Né? Na Câmara está nesse momento, né, de mudança de mandato, o que não no Estado é diferente, né? Isso vai acontecer daqui a 2 anos, 3, mas todo ano também no Estado tem a discussão do mandato, do orçamento. Então, é importante que os movimentos procurem as comissões de habitação, os vereadores que são mais ligados nessa parte, para estar acompanhando o processo e estar intervindo também através das emendas. E é isso. O orçamento de 2021 ele começa a ser preparado ainda em 2020, e a gente tem que estar bem atento a esses prazos, né? Se alguém tem uma pergunta para fazer também, não sei se eu consegui falar tudo. Só uma coisa rapidinho, Sandra, estou mandando aqui no chat um link que talvez seja útil para você, que eu estava dando uma olhada agora, que aí você indo nele vai ter o relatório, vai ter cada exercício, né? E aí dentro de cada exercício, você indo no relatório gerencial, ele tem várias informações sobre o orçamento do ano. E aí eu dei uma procurada para ver e tem informações sobre o Fundo Estadual de Habitação, tanto do arrecadado pelo FSP, né, que vai ser transferido para o Fundo Estadual de Habitação, quanto o executado através do Fundo Estadual de Habitação mesmo. Aí, por exemplo, aqui já consegui ver que tem uma determinação de que tem que ser 5% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza repassado para o de habitação, mas em 2019 só foi 2%. Enfim, acho que aí é um começo para começar a ver um pouco essas informações. Eram 10%, né? Acho que aquela diferença que você mostrou do último ano, que diminuiu bastante, é porque eram 10%, reduziu para 5%, ainda se passaram 2%, sim, tá pior ainda, né? Acabei de ver isso aqui também, que era 10, foi para 5, né? E aí esse ano foi 2 só. Esse ano eu digo 2019, né? Porque aí eles vão publicar com o ano fechado. Mas bom saber, gente, que esse mês de outubro agora é importante para a gente prestar atenção nisso. Do ano que vem muito mais, né? Porque começa esse outro plano plurianual. Mas esse também, né? E justo no momento em que a gente está debatendo com o movimento de moradia, como que a gente pode atuar aí nesse mês que remete ao habitat e tal. Pode ser uma para a gente pensar articulações. Alguém mais quer falar, gente? Lembrando que não precisam ser perguntas, pode ser comentários. Não, só para responder ao camarada companheiro aí que falou da fiscalização das obras, né? É complicado a gente fazer, pelo orçamento, saber a eficiência de uma obra, né? O nosso trabalho é instrumentalizar. Então, a gente sabe o quanto que foi previsto, o quanto que foi gasto, no que foi gasto. Agora, saber se aquele gasto está compatível com a realidade, só a ponta, vamos chamar assim, o movimento, quem está lá na ponta, é que vai poder questionar. Se há indícios de que o valor foi muito mais alto do que está apresentado, o órgão que deve ser procurado é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é o órgão de fiscalização do Parlamento sobre o que é executado. O Tribunal de Contas é um órgão para auxiliar o Parlamento, para ver exatamente, conferir o gasto público. Então, o Tribunal de Contas,
Teve um programa aqui que foi feito uma habitação, custou 54 milhões, mas, na realidade, construíram 3 casebres aqui, pintaram algumas casas. O que foi isso aqui? Apresenta esses dados, e aí a gente pode auxiliar do que foi colocado, né, para demonstrar os 54 milhões ou coisa parecida, e, juntamente com o pessoal da ponta, demonstrando o que foi executado, é um indício para fazer uma denúncia no Tribunal de Contas para que ele verifique isso daí. Não só no Tribunal de Contas, ou até mesmo através do Parlamento, com alguns parlamentares amigos, ou institucionalmente através da comissão correspondente, se for uma obra de transporte ou se for uma obra de habitação, demonstrar isso e pedir não, né? Questionar que a comissão se movimente para perguntar por que houve aquele gasto diferente do que foi entregue para a população. Veja bem, nós trabalhamos com orçamento não com a ideia de buscar indícios de corrupção. Isso é tarefa da polícia, é tarefa do Ministério Público. A nossa ideia não é essa. Nossa ideia é politizar o gasto público e do porquê. É questionar as prioridades. Mas, verificando algo semelhante, vamos levar para os órgãos competentes para fazer essa denúncia e questionar, inclusive politicamente, porque pode fazer, o gasto pode estar muito bem corretamente, mas está construindo algo que não é necessário para a nossa sociedade, né? Vide a Cidade da Música, o Engenhão ou coisas parecidas aí. Não sei se respondi ao camarada aí. Obrigado. Quem mais quer falar, gente? Está aí aberto para o debate. A doutora Eliane está na sala também, Dani. Ela se inscreveu? Não vi. De repente ela fazer alguma fala. Olá! Olá, companheiros, tudo bem? Então, infelizmente eu cheguei muito atrasada. Eu já entrei na live, já eram quase 20 para as 7 e eu não consegui acompanhar, mas com certeza eu acho que foi super importante. Marcelo, está gravado? A gente pode rever depois, porque eu achei realmente muito interessante. E eu vou rever, sim, essa fala, porque eu acho que o orçamento é importantíssimo para a gente conhecer tudo isso, né? Então, a Sandra, eu ouvi a palavra da Sandra também foi super importante sobre o fundo de habitação. Foi ano passado, aquela briga lá na Alerj, né, que fizemos. E a gente tem que realmente se empoderar dessas informações para lutar, tá bom? Me desculpa, mas o trabalho hoje foi muito complicado, tá bom? Mas é um prazer estar aqui e revê-los. E lembrando, gente, quem quiser falar da sua comunidade, quem quiser falar do que está acontecendo, das promessas que não foram cumpridas, tudo isso está relacionado com o dinheiro que é destinado à habitação, né? Então, quem quiser falar, isso tudo tem a ver com o debate também. Boa noite, tudo bem? Eita. Pode falar. Eu acho que a gente vai falar junto aqui. Queria me apresentar. Eu me chamo Renan Oliveira. Eu sou nascido e criado na Formiga, mas atualmente eu moro no Salgueiro. E eu cheguei tarde, né? Eu cheguei um pouco atrasado, não consegui pegar, e eu faço cura aí com a companheira que falou sobre assistir a live, né? Do que foi falado do orçamento, que eu também acho que é um tema muito importante. Ele é um tema muito caro, né, para a gente, para mim, no caso, que atuo, né, e milito pela moradia, enfim, por várias questões dentro da favela, né, onde eu vivo, junto com o coletivo que eu faço parte, Brota na Laje. E aí, teve um comentário, vocês acabaram de comentar sobre o fato da questão da eleição, de como está sendo isso. É muito engraçado que na Formiga, por exemplo,
já tá tendo várias promessas de fazer ponte, de colocar rua, e enfim, aí a galera consegue levar, né, o pessoal da prefeitura para fazer a perícia, né, do local e tal, e aí chama todo mundo, e aí já está tendo caminhada, né, dos candidatos pelas comunidades, enfim. É um ambiente, né, que a gente precisa abrir bastante os olhos, assim, né, ficar atento. E como eu não peguei a primeira parte, né, eu não tenho como falar muito, né, sobre esse tema agora. Mas eu queria deixar aqui, né, minha fala, minha participação, dizer que eu estou acompanhando aqui e espero dar continuidade, tá bom? Na live aqui com vocês e nas próximas também. Prazer. Meu nome é Renan. Oi, gente. Eu também queria falar sobre isso, que depois vocês pudessem mandar, porque eu também entrei atrasada e não participei tanto. Mas agora eu consegui compreender um pouquinho. E, assim, eu queria falar que, por exemplo, na minha comunidade, nós temos um acordo que a prefeitura tinha que fazer o resto da nossa obra, né? Ficou a segunda parte da obra para depois, e já se passaram 4 anos e até hoje eles não fizeram. E uma das desculpas que ele usa é dizer que não tem o dinheiro. E que, na verdade, tem esse dinheiro, né? E que a gente precisa se apoderar disso. Então, é super importante essa discussão do orçamento. Que, assim, a gente das favelas, a gente não tem noção nenhuma, né, de como isso funciona. E quando a gente consegue debater num grupo, como estamos debatendo hoje, é fundamental para que nós das favelas conseguimos entender melhor isso. Então, eu vou pedir para a Dani depois passar para mim poder dar um alívio e ouvir melhor, né, que eu realmente cheguei atrasada, mas é fundamental, porque quando a gente sabe aonde está o dinheiro, a gente pode ir cobrar. E aí eu acho que é importantíssimo esse debate do orçamento. É isso. Legal, legal. Só fazer um comentário em cima do que você falou. Uma coisa que a gente acabou não falando na apresentação, mas que é muito importante para entender o conceito do que é o orçamento público mesmo, é diferenciar ele do orçamento doméstico, do orçamento. Porque, por exemplo, hoje em dia, pelo menos a gente tem no imaginário geral da população muito essa noção do orçamento público como orçamento doméstico, no sentido de, tipo, como se tivesse, né, recebe um salário, então tem X de dinheiro para gastar, e você não pode gastar nada além disso, senão você fica com uma dívida que um dia você vai ter que pagar imediatamente. Enfim, o orçamento público não pode ser visto dessa forma, porque, diferente de numa família, você tem formas mais fáceis de aumentar a receita, você não tem um dia do prazo máximo para o pagamento da dívida pública, como se tem uma dívida, sei lá, de cartão de crédito. Então, é importante pensar esse conceito também, que, tipo, para além de ter recursos que eles não utilizam, também é falho, em alguns sentidos, esse argumento de falta de dinheiro, né? Assim, tipo, se é uma necessidade da população, deve ser criado o recurso para atender aquela necessidade. É isso. Mais alguém, pessoal, quer falar? Nada? Um silêncio? Eu quero uma coisa rapidinho, só para completar, né, que, assim, orçamento não, informação é poder, né, então é muito legal, assim, quando o movimento chega numa reunião, numa audiência, já com as informações que foram passadas até hoje, por exemplo, das metas não realizadas, né, de tipo, por que tem orçado
Por que no orçamento tem 100 milhões, e desses milhões e só fazem 20, sabe? Então, eu acho que também tem esse mecanismo do orçamento que é bem importante para os movimentos. Eu já assisti várias vezes as autoridades ficarem super intimidadas exatamente quando o movimento popular chega, apresenta um dado orçamentário que eles sabem, mas que eles não fazem questão de divulgar. Então, essa diferença entre o que é orçado e o que é executado é algo que os constrange bastante. Às vezes a explicação é razoável, às vezes a explicação não tem explicação. Ficam intimidados. Eu não sei se tem alguém da Rocinha ou do Laborio. Eu sei que a Simone não pôde vir porque está doente, mas também estão acontecendo coisas lá nesse sentido, né, da implantação do programa Comunidade Cidade. Não sei se a Maria está aí, se alguém quiser falar sobre isso. Todo mundo pode ficar à vontade aí, gente. É Conselho Popular e Fórum Popular, então é isso. Então, eu vou precisar sair. Tem que terminar umas coisas. Se quem quiser falar mais nada, a gente pode encerrar a reunião, na verdade. A ideia era essa mesmo, acho que foi muito proveitoso. A ideia era escutar vocês para a gente se apropriar da informação, como vocês falaram. E provavelmente a gente também vai fazer reuniões. O Conselho participa de uma articulação de movimentos de luta pela moradia, como a Sandra colocou, né? E aí, acho que com certeza a gente vai levar essas informações para lá, ainda mais essa centralidade do mês de outubro, para a gente pensar nossas ações. Então, foi muito proveitoso para a gente. E vamos continuar nesse diálogo. E se ninguém quiser falar mais nada, a gente pode encerrar por hoje. Ok. Só uma coisa rapidinho, porque na verdade a gente tem dados para além desses que a gente apresentou, a gente coletou principalmente de metas. Então a gente pode mandar para vocês analisarem se for interessante. Além da apresentação, o arquivo de Excel que a gente fez, eu e Marília, com os dados do município e do estado. Ah, sim, com certeza. Eu passo um e-mail para vocês, para a Pamela, para enviar. Ô, Dani. A Pamela é o nosso canal. Dani, como tem muita gente pedindo justamente esse tema e por algum motivo não pôde estar presente, eu não sei se os presentes aqui autorizam eu colocar no nosso canal do YouTube do Conselho Popular. Se vocês não se oporem, eu posso colocar lá, porque fica mais fácil para quem não pôde participar visualizar. Agora, se vocês falarem que não, aí eu vou seguir o que for decidido aqui, tá ok? Marcelo é o Ailton Trapicheiro, por mim tudo bem. Não, você quer falar um pouco, Ailton? Eu queria falar um pouquinho também. Eu entrei um pouco atrasado, eu estou até na rua. Vocês me desculpem que eu estou na rua, mas estou assistindo desde o início. E eu me interessei muito por esse assunto, até porque a nossa comunidade de trapicheiros, ela nunca participou de programa algum desse tipo aí do orçamento de habitação, entendeu? A gente nunca teve nenhum tipo de conhecimento sobre isso, nunca foi procurado, nem por político algum, nunca deram essa informação. Então, eu fiquei muito interessado sobre essas informações, para a gente até aprender um pouco mais, saber quem a gente recorre, aonde a gente procura essas informações. Porque desde que a gente está aqui, eu lembro a única vez que teve no governo César Maia e Conde, que era o projeto Favela Bairro, o Salgueiro, que é próximo da gente, foi beneficiado todo com o Favela Bairro. E o nosso lado nunca chegou. A gente procurou políticos, procurou várias pessoas e nunca teve nenhum tipo de, assim, informação sobre essa questão. Então, para mim, eu achei muito interessante. Até se o Marcelo realmente colocar no YouTube, eu vou assistir com mais calma, porque me interessei muito e depois queria ter mais informações sobre isso para a nossa comunidade. E aqui, a princípio, está tudo bem, graças a Deus, tirando aquela perturbação do pessoal do condomínio, que fica naquela perturbação, dizendo que quer remoção, essas coisas, mas por enquanto está tudo tranquilo. A comunidade está bem em relação à Covid, ninguém teve nenhum caso aqui na nossa comunidade. Questão de assistência foi muito bom, a gente teve bastante assistência, cesta básica e outras coisas parecidas, mas a princípio está tudo bem. Só essa questão que me interessou bastante mesmo, esse assunto foi muito produtivo hoje. Não deu para participar tudo, mas o pouco que eu ouvi, fiquei muito interessado em conhecer e saber mais sobre isso.
Obrigado a todos aí, uma boa noite. Legal, Ailton, muito legal, muito importante sua participação. Eu ia sugerir que eu acho que assim deveria ter outras vezes, mas porque assim é um assunto que é difícil de compreender. Você não pega muito na primeira reunião. Eu acho que a gente pode ter depois, mais na frente, outra reunião falando de novo, renovando, porque eu acho que é importante. Até porque a maioria chegou um pouco atrasada, então é mais difícil de pegar, né? Então, se a gente pudesse ter outra reunião mais na frente, falando de novo, eu acho que assim, se aprofundar mais para a gente ter mais conhecimento, porque é bem complexo e bem difícil de compreender. Então, acho que tem que repetir mais vezes, é isso. Vamos aí. Gente, eu quero falar para vocês também que eu sou autoria do mandato do vereador Raimon, tá? Me coloco à disposição se vocês precisarem de qualquer coisa, é só procurar Divino tem meu contato, Dani tem meu contato, a gente se fala. Eu vou precisar sair mesmo, desculpa não ficar até o final, mas estou cheia de coisa aqui para fazer. Viu? Um beijo em todo mundo. Pamela. Ô, Dani, Marcelo, eu queria dar uma sugestão. Sim. A gente não pode fazer essas lives a partir das 19 horas, não, porque eu acho que 18 horas muita gente está trabalhando ainda. É verdade, doutora Eliane, estava pensando nisso. Tudo bem. Mais alguém quer falar, gente? Senão a gente encerra por hoje e fica aí essa orientação, né? Da gente mudar o nosso horário, então, para as 19, porque o pessoal chegou atrasado. Eu acho que é importante mesmo. Só uma coisinha, de repente pode até ser um tema para a próxima, se for extenso, né? Que aqui no Rio a gente, enfim, não tem uma boa referência, né, de controle do orçamento público. Já teve aquela experiência de Porto Alegre, né, do orçamento participativo, mas foi há muito tempo atrás, né? Então, não sei se vocês têm alguma outra experiência interessante, assim, que seja interessante a gente buscar ou conhecer, até porque agora é o momento da gente pressionar os candidatos, né, para outros caminhos para a política, né? Então, se tiver alguma outra experiência que vocês achem interessante, né, de orçamento participativo ou algo inovador nesse sentido, né, de controle do orçamento público. Sim, eu posso falar um pouquinho. O orçamento participativo foi uma grande novidade que não foi inventada pelo PT, diga-se de passagem, não foi inventado pelo PT, já era algo que foi feito antes, mas, sem sombra de dúvida, Porto Alegre, através da administração inicialmente do Olívio Dutra e depois de Tarso Genro, que fortaleceu, foi uma experiência muito interessante, se espalhou pelo Brasil inteiro, por várias cidades, década de 90, mas chega na década de 2000 a uma mudança, exatamente coincidência ou não cabe aqui fazer maiores discussões, com a chegada de Lula ao poder, o orçamento participativo vai perdendo força enquanto instrumento político, né? Tivemos muitas experiências interessantes em Fortaleza e Capuí, acho que é o nome dessa, uma pequena cidade no Ceará também fez uma experiência interessante. Barra Mansa fez uma ideia de orçamento participativo com as crianças definindo o que era importante para elas. Foi uma gestão muito interessante. Angra dos Reis teve experiência de orçamento participativo e, para a sua surpresa, o Rio de Janeiro tem uma lei de orçamento participativo que funciona, mas que funciona não com o caráter de orçamento participativo que a gente imagina dos movimentos sociais, da população discutindo o que vai ser feito. Ele é muito formalizado, né, de que as pessoas fazem sugestões através desse mecanismo, que a gente mal sabe qual é, e são incorporadas lá e dá-se o nome. Na realidade, é muito mais um instrumento clientelista, vamos assim dizer. Porque, de fato, não há necessidade de ter lei para orçamento participativo. O orçamento participativo é uma vontade política do chefe do Poder Executivo, que constitucionalmente tem a competência de elaborar o orçamento, mas que ele
abre mão dessa competência constitucional por vontade própria e põe todo o orçamento, uma parte do orçamento, alguns setores do orçamento, para a discussão popular, né? E, a partir daí, respeita essa questão. É um tema que já foi muito discutido, que agora está sendo revigorado, como assim dizer, mas que é um belo instrumento de avanço da democracia, de controle social da população e da sociedade como um todo. É um avanço enorme. Deu essa caída, né? Como na década de 2000, o movimento social como um todo foi decaindo, né? Até o seu ressurgimento em 2013, mas aí com outras características, né? E agora o orçamento participativo está de novo sendo demandado. Mas tem muitas experiências no Brasil, tem muita literatura já sobre essa questão aí. Tá? O fórum é de 95, final de 95, por aí você vê há quanto tempo que a gente está nessa briga, nessa luta. Sim. Muito legal. Muito obrigada, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Se ninguém quiser falar, a gente pode encerrar, então. Eu anotei aqui apenas como a título de encaminhamento que a gente vai dar continuidade a esse debate com o fórum, né? Até muito por isso que a Penha colocou, por se tratar de um tema difícil assim, né? Compreender de primeira, a gente pode seguir nesse diálogo. Anotei também que a gente vai disponibilizar, então, a gravação no nosso canal do YouTube, para que o pessoal que não conseguiu comparecer, chegou atrasado, dá uma olhada. E que as nossas reuniões vão passar a acontecer às 19 horas e que a gente vai levar o que a gente aprendeu aqui hoje para o espaço que a gente constrói da articulação dos movimentos de luta pela moradia e pensando o mês de outubro para a gente pautar aí no espaço público a questão do orçamento. Valeu. Agradecer o espaço aí, em nome do fórum. Sim, o Conselho Popular também agradece. A gente segue em contato. Então tá. Boa noite a todos. Foi um prazer ter participado aí com vocês. Só aprendizado mesmo. Muito bom. Boa noite. Boa noite, pessoal. gente. Obrigada pela atenção. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Temos um mirim na sala. Meu filhote. Tá falando. Já tá aprendendo. Já ganhei um estagiário hoje. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.